Olá, meu nome é Breno e neste momento eu vou estar apresentando o trabalho intitulado Paintball adaptado ao contexto educacional, sensações e conhecimentos desenvolvidos. O trabalho é de autoria Breno Breidaura, outro acadêmico integrante do grupo, Matheus Bezerra de Souza, e nós contamos com a participação de dois professores orientadores, professor Dr. Júnior Wagner Pereira da Silva e o professor Dr. Silvan Menezes dos Santos. Vale ressaltar que nós quatro estamos vinculados à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a UFMS. Bom, com relação à introdução, vamos trazer uma pequena contextualização da importância, e do funcionamento do jogo. Os jogos eles constituem oportunidades que permitem simular aspectos da vida real através do processo simbólico, gerando a estimulação de capacidades diversas, como a capacidade física, a capacidade mental e a capacidade social. Entrando um pouco agora especificamente no paintball, que é a modalidade que compõe o trabalho, ele é um jogo de simulação que consiste em um combate entre grupos rivais, que se enfrentam com armamentos, cenários e estratégias que buscam se aproximar de situações reais. É muito importante frisar que a simulação ela é um ponto central, ela é uma questão chave no jogo de paintball, pois seus jogadores eles tentam simular ao máximo todos os elementos do jogo, como a roupa, os equipamentos, o cenário, as missões que o jogo exige. Eles tentam simular isso, trazer isso o mais próximo possível da vida real. Ele também é um jogo que dispõe de características de aventura, uma vez que ocorre em contextos geralmente não conhecidos e com ações inesperadas. Bom, sendo o paintball um jogo, logo dispondo de elementos pedagógicos, nós elaboramos alguns questionamentos chaves para a nossa pesquisa. Quais sensações o paintball adaptado ao contexto escolar desperta? Quais habilidades são possíveis de serem desenvolvidas? Desse modo, nós objetivamos analisar as sensações provocadas pelo paintball adaptado a contextos escolares e quais os conhecimentos possibilita aos participantes. Ou seja, o trabalho ele tem como objetivo investigar a potencialidade do paintball no contexto escolar. Quais são as suas possibilidades de ser trabalhado e quais os pontos chaves que podemos aplicar no contexto escolar. A metodologia, ela é de caráter exploratório e descritivo. A ação ela foi desenvolvida junto a 30 acadêmicos do curso de Educação Física matriculados na disciplina Estudos do Lazer em agosto de 2019, ou seja, no segundo semestre do ano anterior. A intervenção ela foi organizada em 3 momentos: aula expositiva, aplicação do jogo e avaliação. A avaliação ela foi realizada ao término do jogo, com a aplicação de um questionário com 2 questões abertas, de modo a identificar as sensações despertadas pelo jogo e os conhecimentos relatados pelos jogadores. Ou seja, a intervenção ela foi realizada tudo em um único dia. Foi utilizado 2 aulas com duração de 50 minutos cada. Então, inicialmente, houve uma aula expositiva em que nós explicamos o que é o paintball, o que é o jogo de simulação. Nós também apresentamos o jogo que seria aplicado. A aplicação do jogo ela se deu nas quadras esportivas da UFMS, sendo disponibilizado 5 minutos para a elaboração de estratégias, de modo a atingir os objetivos do jogo. E na sequência, a duração total do jogo ela foi estimada em 30 minutos. Aqui são algumas imagens da aplicação do jogo no dia. Então, nós podemos ver aqui pela primeira imagem a equipe de colete amarelo elaborando as suas estratégias
para o jogo, que era a parte inicial. Isso por conta de que o jogo ele tinha missões específicas, objetivos específicos e que deveriam ser trabalhados em equipe. Então, por isso a importância desse momento inicial para a elaboração da estratégia. E as outras duas fotos apresentam o jogo em si, a aplicação do jogo em si. Aqui conta, né, as principais emoções relatadas pelos jogadores. Dentre elas se destacam a felicidade, a excitação, a frustração e a angústia. Essas emoções elas estão relacionadas com as características do paintball, bem como as suas experiências e interações proporcionadas pelo jogo e pelo meio. Ou seja, o fato de se trabalhar em equipe, o fato de haver um confronto entre duas equipes, o fato de haver um vencedor, de haver um derrotado, isso são elementos chaves que explicam o porquê dessas sensações terem sido despertadas no decorrer do jogo. Aqui estão, de acordo com o gráfico, os principais conhecimentos que foram relatados pelos jogadores. Então nós podemos observar que o conhecimento mais mencionado por eles foi a estratégia, seguido pela cooperação, a noção espacial e o comportamento ético. Nós acreditamos que o jogo ele foi responsável por criar um ambiente propício ao desenvolvimento destas habilidades. No que diz respeito à questão de estratégia, visto que tinha missões com relativa complexidade de serem desenvolvidas, foi necessário ter estratégia. Dessa forma, isso é um fator que se explica o porquê desse ser um conhecimento muito mencionado. Como o jogo ele era em equipe, ele não era um jogo individual, e para se vencer o jogo era necessário o trabalho em equipe, não é de se espantar que a cooperação tenha sido o segundo conhecimento mencionado por eles. No que diz respeito à noção espacial, esse ponto ele foi muito mencionado porque o jogo ele trazia essa questão espacial com muita força. Não à toa foi desenvolvido um mapa do jogo. Esse mapa foi distribuído para os jogadores, para as duas equipes, e eles tiveram que fazer uma leitura muito básica, muito simples, nada muito complexo, uma leitura de um mapa, né? Então essa noção espacial também foi muito destacado por conta disso. E o comportamento ético ele também é destacado porque nós tínhamos duas pessoas responsáveis por avaliar o jogo. Em compensação, nós tínhamos 30 jogadores num espaço muito grande em que ocorreu o jogo. Logo, não tinha como os dois responsáveis por fiscalizar as regras e o andamento do jogo controlar todas as situações. Ou seja, esse era um jogo que ele teve uma característica muito forte de autorresponsabilidade no que diz respeito ao cumprimento das regras. Então, para que o jogo acontecesse, para que o jogo fluísse bem, todos os jogadores relataram que foi muito importante eles próprios se policiarem com relação a se aquilo que ele fez é permitido, se um movimento que ele executou é válido, pode ser executado. Então, por isso que esse comportamento ético ele foi muito mencionado, por conta dessa autorresponsabilidade que o jogo previa. Por fim, nós concluímos que as maiores sensações provocadas pelo jogo de paintball adaptado ao contexto escolar foram a felicidade e a excitação. Dentre os principais conhecimentos desenvolvidos se destacam principalmente a estratégia e a cooperação. Aqui estão as referências que foram utilizadas para a elaboração do trabalho. E é isso, eu agradeço muito a colaboração e a paciência de vocês.